O meu trabalho é sobre germinação de sementes com extrato de eucalipto. Para esse experimento, eu utilizei as folhas de eucalipto, água, liquidificador para bater exatamente essa misturinha de água com eucalipto. E para os recipientes, eu utilizei 4 tampas de potinhos mesmo de sorvete que eu encontrei em lojas de plástico. Comprei as tampinhas. Papel filtro, tá? Nós vamos utilizar 4 papel filtros. Utilizei também lápis e caneta. Uma tesoura. Aí são as sementes. Eu utilizei sementes de coentro português e alface crespa. Post-it para anotar os nomes, né? Para ao longo do experimento ir identificando quem é com água e quem é com extrato, e uma pinça. Nesse processo, nós vamos colocar a tampinha, que vai servir como recipiente, em cima do papel filtro, marcar com lápis ou uma caneta, qual for da sua preferência, e cortar, tá? É bom porque, assim, cada recipiente nós vamos utilizar 2 papéis filtros, a parte da frente e a parte de trás. Então, cortando dessa forma, você já vai ter os 2, aí não precisa ficar cortando um por um, você já vai cortar de 2 em 2, tá? Como eu utilizei 4 recipientes, eu cortei 4 papéis filtros e ao todo ficou 8. Foram 8 pares, frente e verso. Aí, nós vamos cortar na marcação que fizemos no papel filtro. E colocar, aí eu já tinha os outros cortados com a medida certinha, colocar nos recipientes, tá? Aí você coloca bonitinho, ajustadinho. Ó, como eu havia falado, são 2 para cada, tá? Frente e verso em cada tampinha. Eu fiz esse experimento com 2 sementes, como eu havia mencionado agora há pouco. Eu fiz com coentro português e alface crespa. Ao longo do experimento, o coentro não deu certo. Acabei que eu peguei e plantei na terra mesmo. E eles estão grandes. E só acompanhei mesmo o crescimento do alface e do alface crespa, né? Aí eu tô colocando no vídeo as sementes separadas. Tem que dar uma distância, tá bom? Para que elas consigam crescer. E você vai visualizar bem as raízes, é bem interessante. E então, como eu tava falando, aí não consegui acompanhar muito bem o coentro porque não deu certo. Eu só continuei o trabalho com alface mesmo. Depois de um período eu vi que era melhor fazer com algodão. Já no primeiro dia eu troquei e fiz com algodão, porque vocês vão ver, na parte de colocar o extrato mais a água, não tava tendo uma absorção legal. Então, eu fiz com algodão, daí deu muito certo, é bem legal. Depois de um tempo, você vai verificando que aquele que tá sendo regado com água e o eucalipto, ele acaba morrendo, ele se desenvolve no começo e depois acaba morrendo, tá? Porque o eucalipto, ele inibe o desenvolvimento. É tanto que quando tem alguma planta que você coloca para crescer perto de uma plantação de eucalipto, ela não vai crescer. Porque o eucalipto, ela exatamente age como um inibidor, né? É o efeito aí da alelopatia. Bom, aí eu estou pegando as folhinhas do eucalipto para bater no liquidificador com a água. Eu não segui nenhuma medida, eu coloquei as folhinhas, né, por olho mesmo, e coloquei a medida da água que eu vi que ia dar certo para bater. Eu coloco todas as folhinhas, coloquei bastante até, porque eu pensei que ia demorar um pouco para germinar, porém em uma semana já germinou, eu já consegui ver, já consegui fazer as anotações e prosseguir com o trabalho, né? E eu utilizei aí por uma semana, então deu bastante essa medida que eu fiz.
Aí agora eu vou bater essa misturinha que a gente fez. Deixar batendo aí mais ou menos uns 3 a 5 minutos, tá? Pode deixar, coloca aí e esquece. Vai bater, vai ficar uma cor bem bonita, ó, como vocês podem ver. Agora nós vamos peneirar, a gente vai precisar de uma peneira pra fazer esse procedimento, tá? Todo o líquido que tá no liquidificador nós vamos jogar num recipiente, vamos fazer da mesma forma que estou fazendo aí no vídeo, peneirando. É bem legal fazer porque a gente consegue ver a clorofila. Depois de um tempo, a clorofila ela fica no fundo do recipiente, é bem visível, é bem bonito. E ainda fica bem grossinho, sabe? Depois, quando eu acabei o experimento que eu fui jogar fora, o extrato tinha muita clorofila. Eu tive que dar uma esfregadinha no fundo, porque tinha bastante mesmo. Aí agora a gente vai pegar os post-its e dar os nomes para acompanhar durante o processo do trabalho, do experimento. Coloquei um papel nomeando o alface que eu tinha escolhido para germinação, alface mais água e alface mais o extrato, que é exatamente esse líquido que vamos utilizar do eucalipto mais a água. Aí eu vou nomear para não me perder no meio do processo, tá? Eu coloquei os nomes, já tinha feito do coentro, depois eu fui fazer o do alface. Coloquei os nomes, cortei, deixei retinho. Só para não me perder mesmo, durante o trabalho. Olha, aí a gente vai pegar uma medida do extrato do eucalipto, né? Como eu estou mostrando pra vocês. É só puxar com a seringa. Não tem muito segredo. Coloca lá uma medida. Eu também não medi essa parte. Eu só peguei uma parte de olho mesmo, pensando que ia dar certo no recipiente. Que eu ia conseguir regar todas as minhas sementinhas. Ó, pode notar, como eu fiz com papel filtro, não sei se a mistura aqui tava um pouco grossa do eucalipto mais a água, mas foi bem ruim de absorção quando eu coloquei no recipiente, tá vendo? Eu tive que ter uma ajuda de uma pinça para conseguir espalhar o extrato em todo o papel filtro que eu havia colocado no fundo do recipiente. Então, depois eu achei melhor colocar com algodão. Com algodão é bem melhor. E foi bem rapidinho que germinou, gente. Foi menos de uma semana. No final, eu vou mostrar as fotos pra vocês. Eu acompanhei durante 6 dias. E depois dos 6 dias, eu plantei, né? No vasinho. E elas estão crescendo. Tanto coentro quanto alface. Ó, tá vendo? Eu tive bastante dificuldade em referente à absorção, porque realmente o papel parecia que não absorvia o extrato de eucalipto. Eu fiz o mesmo procedimento no alface. Em ambos os dois eu tive dificuldade. Aí no vídeo tá mostrando a alface crespa mais água, porém a alface crespa mais o extrato. Depois eu troquei, gente. Tá tudo certo. Ó, tá vendo? Que não absorvia. Ai, gente, eu fiquei tão triste nessa hora. Mas aí depois deu certo. Com o algodão dá certo, gente. Se vocês for fazer, ou vocês batem com um pouquinho mais de água, o eucalipto de vocês, pra ficar um pouquinho mais aguado, porque com água dá super certo. Com água você já coloca e o papel absorve. Ou vocês fazem com mais água, ou vocês fazem igual eu fiz, com o algodão.
Aí eu fiz o processo, ó. Achei melhor colocar uma gotinha de cada, já que estava grosso, estava ruim de absorver. Um pouquinho de cada na semente só, né? Tive a ajuda da pinça pra conseguir fazer o papel filtro ficar mais molhado. Tem um pouquinho mais de absorção da minha misturinha. E agora eu fiz com água. Primeiro o coentro verde com mais água. Vocês podem notar a diferença, ó. Com a água é bem rapidinho. Você só joga, o papel já absorve. É bem melhor. Tá vendo? Isso é o coentro com água. O coentro demorou demais pra germinar, por isso que eu desisti. Acompanhei um tempo, vi que não tava funcionando, não tava dando certo. E coloquei no vaso. Aí no vaso foi rapidinho. No vaso, dentro de uma semana, ele já tava crescendo e cresce bem rápido, gente. Vou falar pra vocês, eu saio pra trabalhar cedo, tá um tamanho, eu volto já tá outro. Eles crescem bastante. Esse é o resultado, tá? No primeiro dia, nenhuma germinada. No segundo dia, de água já tava germinada. Olha o tanto de sementes germinadas. E com extrato também. No segundo dia, já apresentou bastante crescimento e desenvolvimento da que estava sendo regada com água. E a de extrato também. Porém, a gente nota a diferença. A com água, no terceiro dia, ela já estava bastante desenvolvida. E com o extrato, ela já estava começando a morrer. A raiz estava ficando marrom. No quinto dia, olha só que lindas. Estavam bem grandes as que foram regadas com água. E as que foram regadas com extrato começaram a morrer. Daí eu plantei essas que estavam com água, as de alface, e elas já estão bastante grandes. Bom, é isso. Muito obrigada.